Freitas, Tarcísio, né? Tarcísio, vocês viram, vocês acompanharam nos últimos dias que ia ter uma votação ontem para manter a MP que o governo Lula tinha lançado, que previa o imposto sobre as grandes fortunas, as fintechs e as bets, as casas das apostas. Desconfio que a ação dos bolsonaristas e do Tarcísio foi, além de defender os ricos, defender as casas de apostas, a jogatina, né? A bancada da jogatina. É muito estranho tudo isso, né? Um negócio que está dando tanto dinheiro no Brasil, que está levando tantas famílias a se endividar, sendo defendida por falsos cristãos, né, gente? Que coisa. Aí tem a grana, né? A história aí das bets, para ter essa bancada defensora delas, que elas não paguem impostos, com certeza estão recebendo algum. E aí o Haddad, como eles conseguiram tirar da pauta ontem a votação, porque o Tarcísio e o Kassab ficaram ligando para cada um dos parlamentares ligados a eles para fazer derrubar a MP, e os bolsonaristas depois comemoraram, né? Aí o governo, o Lula, o Haddad, todo mundo comentou a ação do Tarcísio. Né? Coloca a matéria do Haddad primeiro aí, por favor. Gui, olha só, Haddad, Tarcísio agiu contra interesses nacionais para proteger a Faria Lima. Nós demos ontem aqui no Brocou que eles estavam agindo exatamente. Acho que o Haddad viu o Brocou, e aí eu chamei eles de representantes da Faria Lima, e aí o Haddad foi na jugular após derrubada da MP para taxar bilionários. Haddad lembrou do calote de Bolsonaro no estado de São Paulo, que foi pago a Tarcísio pelo governo Lula, e falou das forças políticas que protegem privilégios da Faria Lima. Né? Eu falo sempre para vocês que o bolsonarismo é a bancada é a ideologia da desgraça, mas também é a ideologia da manutenção dos privilégios. Eles atuam, todo o movimento do bolsonarismo é para proteger os privilégios dos ricos, dos militares, dos políticos que eles gostam, né? É a bancada da manutenção dos privilégios. Matéria também da Letícia Cota aqui na Fórum. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na manhã desta quinta-feira que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, agiu contra os interesses do país para proteger a Faria Lima ao pressionar deputados pela derrubada da MP 1303, que propunha taxação de bancos, bets e bilionários, e caducou após ser retirada de pauta na sessão da Câmara na noite anterior, porque ela vencia ontem, tá, gente? São Paulo nunca teve um tratamento como teve por parte desse governo. E a orientação do presidente Lula sempre foi jamais discriminar o governador pela sua bandeira partidária. O mesmo com a notícia de que o governador do estado agiu, na minha opinião, em detrimento dos interesses nacionais para proteger a Faria Lima. Haddad também recordou, quer dizer, eu só comentar aqui, o comentário do Haddad é um comentário republicano. Tá? Ele não atacou Tarcísio, não chamou ele de extremista de direita, nada. Ele só falou o que está nos jornais, que o Tarcísio atuou para derrubar a MP que fazia justiça tributária, colocando bilionários e bets para pagar imposto, gente. Haddad também recordou acordos e renegociações feitos pela União em benefício do Estado de São Paulo, contrastando a cooperação do governo federal com a postura de enfrentamento adotada por Tarcísio. Da mesma maneira que nós fizemos em 2015 e 2023, nós pagamos uma indenização para o governo do Estado de São Paulo do calote do governo Bolsonaro em março de 2023, em acordo com o governador Tarcísio. No ano passado, nós fizemos, junto ao presidente Rodrigo Pacheco, a renegociação da dívida do Estado de São Paulo, disse o ministro, né? Então, o que o Haddad está colocando aí é que o governo Lula não faz diferença se o cara é bolsonarista ou se não é, né? Isso sempre foi uma característica dos governos do PT, tá?
tratar os adversários como eles são, que são representantes do povo em seus estados. Não tem essa de ficar como o Bolsonaro fazia, governador de Paraíba não vai receber não sei o quê. Não, isso aí não tem no governo do PT, não. O ministro reforçou que há uma movimentação de forças políticas no país em torno da proteção de privilégios, especialmente de setores ligados ao mercado financeiro e ao rentismo. Nós sabemos da movimentação de forças políticas no país em torno da proteção de privilégios, sobretudo lá do pessoal da Faria Lima. E agora há pouco, né, o Haddad soltou nas redes dele um vídeo onde ele reforça essas percepções, né? Coloca o vídeo do Haddad aí, por favor, Gui. Faz poucos dias o Brasil deu um passo histórico. Todos acompanharam. Com a força do povo nas ruas, a PEC da blindagem foi enterrada e nós aprovamos a nova tabela do imposto de renda. Uma conquista que zera o imposto de quem ganha até 5 mil e alivia o bolso de quem ganha até 7.300. Como você sabe, para permitir essa conquista, o governo escolheu o caminho mais difícil, mas também o mais justo. A conta da isenção será paga pelos super ricos. Avançar com responsabilidade na direção da justiça social requer equilíbrio e coragem. Não adianta dar com uma mão e tirar com a outra. Para verdadeiramente garantir direitos e combater as desigualdades, é preciso também enfrentar privilégios. Com esse mesmo intuito, apresentamos a medida provisória 1303. Para garantir os investimentos em saúde, educação e previdência de 2026, a medida buscava cobrar o mínimo de bilionários, bancos e bets, uma operação simples e justa. Proteger os direitos daqueles que ganham menos, cobrando a justa parte dos que ganham muito e não pagam quase nada. Apesar de muita negociação, ontem o lobby dos privilegiados prevaleceu no Congresso e derrubou essa medida. Não foi descuido, foi escolha. A escolha consciente de tirar direitos dos mais pobres para proteger os privilegiados. De blindar os mesmos amigos de sempre e forçar cortes contra aqueles que mais precisam do Estado. Escolheram sabotar o equilíbrio fiscal e o povo para tentar prejudicar o governo Lula, que trabalha todos os dias para proteger nossa economia e os direitos dos trabalhadores. Mas eles, mais uma vez, se esqueceram que o povo brasileiro está cada vez mais atento, sabe o que está em jogo e como o jogo é jogado. Sabe quem defende o país, quem trai o interesse nacional para proteger familiares e amigos. E é por isso que, mais uma vez, o povo mostrará sua força e dará um basta. O resultado das urnas precisa ser respeitado. E ele foi claro: incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Esse é o compromisso desse governo com o povo que o elegeu. Os direitos do povo são inegociáveis. E o futuro do país não será sacrificado num tabuleiro de interesses menores. A MP dos bilionários, bancos e bets pode ter caído, mas nós seguiremos de pé, ao lado do povo brasileiro, defendendo seus direitos e enfrentando todo e qualquer privilégio que os ameacem. Se você também entende o que está acontecendo, ajude essa verdade a chegar mais longe. Demais, hein? Perfeito. Perfeito, sim. Que vídeo perfeito. Ao ponto. É isso, Haddad, né? 2030. Exato. Quem está do lado do povo e quem está atuando pela defesa dos privilégios. É muito simples, né? Eu acho que também tem aí, Marcelo, por parte do Haddad, um fica a dica para o povo ir para as ruas de novo. Você não achou? Sim, não. Desde ontem, até o presidente Lula, todos eles citaram o povo nas ruas. Todos. Começou de manhã com o Zaratini muito bravo ontem, porque tinha um acordo. Essa MP estava acordada já, era passar na comissão e ser aprovada. O Zaratini muito bravo, deu uma entrevista, deu para fora, deu para todo mundo, né? Que ele foi falando e depois ele gravou vídeos nas redes dele e falou assim: olha, tinha um acordo. De repente, esse acordo virou do avesso. Ele falou assim: nós somos atraídos. Ele falou assim: o governo foi traído. E é o Zaratini que levanta, puxa o fio. E quem está por detrás de desfazer esse acordo é o senhor governador de São Paulo, que resolveu entrar nessa briga por conta da aprovação da isenção do imposto de renda. Porque o que está acontecendo, gente? Tem uma coisa que é assim, que eu achei boa do vídeo do Haddad também, que é a luta de classes, né? Está estabelecido. Isso é muito bom. Eu acho que isso é muito bom. Está estabelecido
quem está com quem. Porque ontem, a MP de ontem ia taxar aquelas CRI, CRA, CRE, que são as várias formas de aplicações que nós temos aqui no Brasil. Ia taxar as fintechs, as bets, entendeu? E os caras entraram em campo para defender. Por isso, você muito bem classificou defensor da Faria Lima. E ele ficou muito bravo, ele está muito bravo, né? Sentiu o Tarcísio. Então, o que aconteceu foi isso. Tinha um acordo, esse acordo foi traído, luta de classes. E o governo está certo. Agora é tudo ou nada. Porque, e o outro lado, e eles assumiram isso, eles estão bravos com a campanha Inimigo do Povo, a campanha das redes, que voltou com força de novo. Eles estão putos. Exato. Eu até fui olhar naquela página Brasil Sátira do Poder, se eles fizeram, mas eles andam meio parados. Mas eu queria ver se eles tinham feito alguma coisa nova. Não, ontem eu fiz uma matéria sobre a hashtag, foi uma das matérias mais lidas. Olha para vocês verem como que está a força da hashtag Inimigos do Povo. Mas daí, para concluir, gostei muito. O governo agora está em clima de guerra. Até porque nós estamos no final do ano já. É outubro, gente. Acabou o ano. Abril acaba o governo. Acaba assim, não pode mais mexer no orçamento, fazer mais nada. Começa a eleição. Então, na verdade, o Sinaí está no prefácio da eleição. Entendeu? Pré-campanha, né? Por isso esse discurso de... E aí isso é bom. É luta de classes. Um governo que quer oferecer cada vez mais para o povo brasileiro, devolver... Por que é importante essa batalha fiscal? Porque é o que o povo brasileiro, a maioria sempre se queixa, que paga imposto e não vê retorno. O governo está mexendo nisso. E quer devolver mais para o povo brasileiro. Mas alguém vai ter que pagar um pouco mais. Então, por exemplo, o SUS agora tem especialistas, agora tem a questão do atendimento dentário, isenção do imposto de renda. E os caras... e aí, foi um jogo baixo também, e eu achei, assim, eles corajosos de falar nas redes sociais que não vão dar dinheiro para o governo esbanjar no que vem porque tem eleição. Olha a mentalidade dos parlamentares. E assim, eu continuo achando que essa galera do centrão e da direita ainda está se lixando, achando que o eleitor não vai puni-los no ano que vem. Essa é a impressão que eu tenho. E o Lindbergh, agora à tarde, ele deu entrevista justamente desnudando que um acordo foi descumprido, né? Mas, sim, o governo acreditar em acordo com essas pessoas também, né, Marcelo? Coloca o vídeo do Lindbergh aí, por favor, Gui. Porque não é essa constatação, sabe qual é a constatação? De que eles romperam o acordo. Acho que o Zaratini pode dizer de forma aberta. Teve um acordo aqui com o Agro, teve um acordo com o PP e União Brasil, e eles rompem um acordo de uma hora para outra. A mesma coisa aconteceu no IOF. Então, todo aquele esforço que o Zaratini fez, para a gente, na verdade, e nós sempre defendemos o texto do governo. Então, não faz sentido, depois de eles romperem o acordo, nós permanecemos com o texto do acordo. Fala aqui, Zaratini. Zaratini pode deixar isso claro. Bom, só para reafirmar, já conversei com muitos aqui, nós trabalhamos nesses 120 dias para garantir a aprovação da medida provisória. Evidentemente, o governo sabe disso, o ministro Fernando Haddad acompanhou passo a passo todas as negociações, nós avançamos em alguns pontos, atendemos muitas reivindicações, né? Fizemos um texto que teria todas as condições de ser aprovado nessa casa e de ser sancionado integralmente pelo presidente da República. Um texto de consenso. Lógico que um setor, outro setor fica descontente porque evidentemente se sentiu atingido. Mas é o consenso da casa. Infelizmente, nós vimos que o governador de São Paulo, em vez de tomar conta do Estado, de cuidar dos problemas do Estado, resolveu abandonar a sua cadeira no Palácio dos Bandeirantes para assumir a candidatura a presidente da República com apoio do presidente do PP,
Ciro Nogueira e com o apoio do presidente do União Brasil, Rueda. E a partir disso, resolveu fazer uma campanha contra a medida provisória. Não tem nenhum sentido técnico, tributário, nada disso, nem orçamentário. Essa conversa de que o governo vai ter 20 bilhões a mais para gastar é conversa mole, porque todo mundo sabe que o limite de gastos é dado pelo arcabouço. O que o governo quer com esses recursos é poder atender o que está na LDO, que é cumprir o superávit primário no ano que vem e, com isso, favorecer a queda de juros no Brasil, que nós queremos que baixe porque são excessivos. Então, houve acordo, o acordo foi sabotado por esses partidos, pelo governador Tarcísio, pelo FPA, que é a frente do agronegócio aqui nessa casa e no Senado Federal, que se comprometeram e negociaram conosco e depois tiraram o time de campo. Então, nós vamos defender essa proposta, esse acordo que foi feito, que está no texto que foi aprovado ontem por 13 votos a 12. Então, saíram como traidores, né? E sabotadores do Brasil. E, obviamente, que o Tarcísio sentiu. Forte, tá? E tanto sentiu que foi para as redes, gravou um vídeo, soltou um vídeo, se vitimizando, dizendo que o PT está atacando ele, querendo desconstruí-lo. Achei interessante que no Instagram o primeiro comentário é da esposa dele, dizendo: ai, meu maridão, não sei o quê. Coloca aí o vídeo, por favor. Pessoal, a gente está aqui numa agenda no interior, trabalhando firme aqui em prol do estado de São Paulo, mas deixa eu interromper vocês um minuto, porque paciência tem limite. Há meses, a gente vem sendo alvo de uma ampla campanha de desconstrução de imagem, reputação por parte do PT. Ofensas, mentiras, nas redes sociais, tudo certo, nada diferente do que a gente sempre viu no PT. A estratégia do PT sempre foi essa: vender um mundo perfeito na publicidade, gastando o seu dinheiro para isso, para espalhar também medo, o ódio em cima de quem pensa diferente deles. Mas eu quero chamar a atenção para um fato que beira o absurdo. Agora o PT quer me acusar de ter trabalhado para evitar que o governo cobre mais impostos da população. Estou trabalhando por São Paulo, para mudar a vida das pessoas, para fazer a diferença. É isso que a gente está fazendo, por exemplo, com a tabela SUS paulista, que está revolucionando a saúde do Estado. É isso que a gente está fazendo, trazendo tecnologia para combater cada vez mais o crime organizado, gestão séria, entregando obras que estavam paradas, enfrentando problemas de décadas, como a questão do Rodoanel, o metrô da linha 17, aquele metrô da Copa, a Cracolândia. Agora, ficar jogando uns contra os outros de forma absurda e querer que a população apoie aumento de impostos, e eram 10 impostos que iam ser aumentados ontem, ninguém, nem eu, nem o país vai apoiar. Já chega. Vamos parar de inventar culpado. Tenha vergonha, Haddad. Respeite os brasileiros. Cortem gastos. Pensem que a gente precisa governar, a gente precisa sair do palanque, a gente precisa trabalhar e fazer a diferença, porque é isso que a gente está fazendo aqui em São Paulo. Isso a cara nem queima, né? O cara acabou de colocar pedágio em todas as rodovias de São Paulo e vem falar, ganhou um apelido de Tarcísio e vem querer falar de imposto, né? Fala logo, Tarcísio. Assume que você está defendendo os ricos. O que tem? Não é um setor da sociedade. E quando você fala cortar gastos, você quer que o governo corte, como você fez aí no estado de São Paulo, gastos com educação, gastos com a saúde. É isso que você quer, né? Esse é o objetivo deles é esse. Eu vou passar para você já, Marcelo, mas eu vou colocar aqui antes 2 trechinhos do Lula hoje falando qual que é a opção do governo federal. Não foi eleito, tá? Não foi Tarcísio. Aliás, está tomando Ozempic, hein, Marcelo? Ele está mais magro, tá mais magro. E eu acho que ele vai fazer um peeling, tá? Ele vai fazer um peeling. Escreva o que eu estou dizendo. Eu conheço político, gente. Eu conheço político. Político antes da eleição. Faz plástica, até mesmo no nosso campo, tá? Não estou falando que é só de um lado, não. Faz plástica, faz implante, faz dieta, faz peeling. A pele dele vai melhorar até a eleição.
Olha só, o Lula deu uma entrevista na Rádio Piatã FM hoje, lá da Bahia. Eu vou colocar um trechinho para vocês. Coloca aí, por favor, Gui. Nunca houve na política de inclusão social que chegasse perto daquilo que a gente está fazendo de inclusão social. E é exatamente essa inclusão social que faz com que as pessoas mais pobres subam um degrau na escala social. Um degrau. E aí eu fico muito triste porque ontem o Congresso Nacional poderia ter aprovado para que os ricos pagassem um pouco mais de impostos. É engraçado que o povo trabalhador paga 27,5% de imposto de renda do seu salário. E os ricos não querem pagar 12%. Não querem pagar 18%. Então eles acham que ontem eles votaram, derrotamos o governo. Não derrotaram o governo. Derrotaram o povo brasileiro. Derrotaram a possibilidade de melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, tirando mais dinheiro dos ricos e distribuindo para os pobres. Tem que deixar isso claro, não é que a mídia comercial fica uma derrota para o governo, uma derrota para... Não foi o governo que foi derrotado. É o Brasil que é derrotado quando essa gentalha que só pensa em defender os ricos faz mais alguma coisa para defender os ricos. E aí, quando ele foi lá na fábrica da BYD, lá em Salvador, ele voltou a falar do assunto. Coloca aí, Gui. Ontem, por exemplo, foi triste, porque uma parte do Congresso Nacional votou contra a taxação que a gente queria fazer dos bilionários desse país, daqueles que ganham muito e pagam pouco. E vocês não podem ficar quietos, porque vocês vão receber o salário de vocês. Quem ganha até 5 mil reais não pagará mais imposto de renda nesse país. Mas quem ganha mais, paga até 27,5%. Se um trabalhador pode pagar 27,5%, por que um ricaço não pode pagar 18%? Ainda fizemos acordo para 12% e eles não quiseram pagar. Eles podem saber que é uma questão de dias. Eles vão pagar o imposto que merece aqui no Brasil, porque o povo trabalhador não vai deixar isso barato. Muito bom, né? E aí o Lula deixa claro qual é a opção. Eles têm que se assumir, né, Marcelo? Uhum. Olha, esse vídeo do Tarcísio, ele merece. Se eu sou o Sidônio, eu pego o Haddad, porque está pronto, está muito fácil responder esse vídeo para desmascarar o Tarcísio. Quando ele fala, o PT queria aprovar 10 impostos, são as 10 aplicações que eu falei agora anteriormente. LTR, CRA, FCI, é uma lista de aplicações. São vários tipos de ações, gente, né? Quem é do mundo financeiro entende disso. Quero aplicar a LCA, entendeu? É esse monte de aplicação. E são 10 tipos. O governo ia fazer uma taxa de 18% para essas aplicações. O Lula lembra de um ponto muito importante que o Zaratini também lembrou, que para BETs era 18% o imposto e baixado para 12%. Para BET e para Fintech, o governo... beleza, vamos baixar. Então, o governo cedeu, fez acordo. Então, nesse ponto, é por isso que eu falo que o Zaratini, o Lindbergh estão putos, porque foram traídos, e eles são os articuladores do governo, né? São os líderes ali, o Lindbergh do PT, o outro do governo. Mas, Sidônio, pega o Haddad para responder esse vídeo merece, porque eu acho que ia bombar. Fazer um react, né? Fazer um react. Isso, boa. Botar o Haddad em cima ou embaixo e fazer um react assim, desmontando, porque é mentira. Entendeu? Que está trabalhando para o povo de São Paulo já é mentira. Ele só vive aqui no Brasil agora. Ele não faz nada lá em São Paulo. Ele está aqui direto, fazendo o quê? Defendendo o Bozo. É isso que ele faz. Ensinar, outro ponto. O Sidônio fazendo react com a Haddad pode fazer. Quando ele fala segurança. Gente, nós já conversamos mais de uma vez aqui no Brocou sobre os dados de segurança aqui em São Paulo. Tanto do lado dos policiais quanto do lado civil, pioraram os números. Voltou a morrer um monte de policial e voltou a morrer um monte de gente. O advogado morreu em Higienópolis. O advogado, o advogado em Higienópolis, o delegado Rui, na porta da prefeitura de Praia Grande. Olha isso. Não, no assassinato cinematográfico, né? Os caras foram lá, interceptaram, pararam o trânsito da principal avenida, né, de Praia Grande, que é uma cidade importante do litoral sul de São Paulo, entendeu? Cinematográfico, aí o cara vai falar de segurança, por isso que eu falo, Sidônio,
Vamos mudar para o Sidônio, Sinara. Fala pro react. Sidônio, fica a dica, Sidônio. Vamos Fica fazer a dica, react Sidônio. sentido ponto por ponto do Tarcísio. Agora ele sentiu, né, Marcelo? Nossa, mas sentiu. Que para nomear. Você que acompanha, né, Sinara? Quando você nomeia, é porque tá puto, né? Sentiu. Haddad, queremos mais.